Bom dia, nós estamos iniciando a nossa quinta lição, a Igreja e a Capelania. Iniciarei fazendo uma oração. Senhor Deus, eu te agradeço por tudo que tem feito por nós, Senhor. Estejas com as pessoas que estão enfermas, em hospitais, em casa agora, e recuperadas da Covid, que elas possam se recuperando cada vez mais, Senhor. E eu também quero te pedir, Senhor, perdoa as minhas falhas, em nome de Jesus, amém. Hoje eu vou iniciar lendo o texto de 2 Coríntios 1:4, porque na realidade eu gostaria que vocês lessem 2 Coríntios 1, de 3 a 7, mas vamos ler o texto base, né, que é 2 Coríntios 1:4, como eu disse. É Ele que nos conforta em toda a nossa tribulação, para podermos consolar os que estiverem em qualquer angústia, com a consolação com quem nós mesmos somos contemplados por Deus. Então, o que seria capelania, né? A capelania, ela significa o ofício do sacerdote que dá assistência religiosa a uma instituição civil ou militar, né? Tem vários tipos de capelania, mas nós vamos nos deter na hospitalar e na prisional. Quando nós exercemos a capelania, nós vamos abrir mão dos nossos, de tudo que fazemos, do nosso tempo, e vamos investir no próximo. Quer dizer, é dessa forma que nós vamos alcançar vidas. A capelania, ela vai se justificar por atender as pessoas, oferecendo a elas um lugar de escuta das emoções, né? E do que ela tem a dizer do seu contexto familiar. Quer dizer, ela precisa de alguém que a acompanhe. E nós ficaríamos nesse lugar, né? Dando consolo, dando conforto e em nenhum momento fazendo julgamento dessas pessoas. Nos hospitais e nas prisões, nós temos capelãos que visitam, acompanham os indivíduos, dão suporte, né? Levando esperança, aliviam as suas tensões, tentam entender, né? O quanto, às vezes, muitas pessoas se sentem culpadas por tudo que viveram, né? E essas pessoas têm muitas queixas espirituais. Então, precisa que sejam escutadas por nós. O objetivo desse serviço é escutar o indivíduo, mas não constrangê-lo. Então, nós precisamos pensar nisso. Tirando-lhe as dúvidas, né? Aliviando as suas tensões, como nós já falamos. Nesse texto básico que nós lemos acima, nós percebemos que há uma pedagogia de capelania em Paulo. Quer dizer, o apóstolo Paulo, ele tinha essa forma de ensinar, né? Pois o consolo que nós recebemos por parte de Deus, o recebemos com o intuito de podermos consolar qualquer angústia. Isso vai traduzir o quê? Uma praticidade do amor. Quando nós falamos sobre a pedagogia da capelania em Cristo, nós leríamos Mateus 25, de 36 a 45. É outro texto que vocês devem parar agora a lição e ler, e refletir, e poder meditar. Por quê? Ali, Jesus está ensinando, né, sobre a parábola dos talentos. Então, vão surgir os grupos, um que é classificado por ele como as ovelhas. Esses seriam os benditos de meu Pai justos, que estão à sua direita. E outro grupo como cabritos, que seriam os que estão à esquerda e seriam os malditos. Nessa parábola, nós entendemos que Jesus incentiva a capelania. Então, há uma identificação com Cristo, não é? E o que acontece? Quando ele encerra, né, a parábola, o que ele coloca? Que quando nós visitarmos os pequenos irmãos que estão enfermos ou presos, nós estamos fazendo tudo isso a ele, a Jesus. Mas se nós ignorarmos a condição dessas pessoas, nós estamos deixando de assisti-lo. Quer dizer, estamos também nos afastando de Deus. Quer dizer, esta é uma forma de amarmos nosso próximo. Agora, às vezes, muitas pessoas, elas não têm estrutura psicológica para
ir a prisões, ir a hospitais, né? Mas ela pode ser, assim, um apoio de oração e também de motivar pessoas, né? A levarem a palavra, e essas pessoas serão guiadas pelo Espírito Santo, que o Espírito Santo vai revelar a elas a maneira que elas têm que se achegar a essas pessoas. Então, vou citar agora as normas para a visitação. São muitas as normas, né? Eu tirei algumas, peguei algumas, né? Fui citando. Por exemplo, eu achei fundamental, né? Quando a gente faz visita a hospitais. Primeiro, higienizar a mão, né? Só entrar se for permitido. Avaliar a situação. Ter interesse pelo enfermo. Saber exatamente o horário que pode entrar, né? Dar uma atenção específica àquela pessoa que está visitando. Não sendo inconveniente. Respeitando o atendimento médico e os horários das rotinas. Agora, em nenhuma hipótese, associar a doença que a pessoa está vivendo ali, que tá sentindo os sintomas, aos pecados que ele possivelmente, às vezes, ele revela a você, né? Então, vai usar o tempo necessário para poder acontecer aquela visita. Já no presídio, tem que respeitar as normas de visitação, não prometer o que a gente não pode cumprir, dar prioridade à família e procurar informar-se sobre os antecedentes dos detentos. É importante, porque nem nenhuma hipótese a gente deve fornecer o nosso endereço pessoal e nem agir assim por impulsos emotivos. Então, é uma outra maneira assim que às vezes a pessoa fica envolvida com aquilo, se sente assim tocada por aquilo, mas ela tem que se colocar de forma que ela não deixe que a emoção dela venha naquele momento à tona, né? Então, o que vai acontecer? Todo esse trabalho, quando é feito, mais lá na frente nós vamos colher os frutos, porque é um trabalho árduo, tá? Mas nessa caminhada de fé, né, Deus vai escolher as pessoas para esse serviço e nós vamos nos preparar. Nós não podemos fazer esse tipo de serviço sem uma preparação prévia. Há necessidade, né, de muito estudo, de saber como chegar a essas pessoas. Então, essa é uma maneira de vivermos a fé cristã, através de um atendimento espiritual. Agora, a quem interessar, o autor indica a CAERG, CAHERG, e o site é www.caerg.com.br, para se informarem sobre a capelania hospitalar. Agora, para visitar os presos, temos a indicação da SEAP e da DEPEN. O que seria a SEAP? Secretaria de Estado de Administração Penitenciária. O que seria a DEPEN? Departamento Penitenciário Nacional. Então, nessa lição nós aprendemos, né, que nós podemos ser a igreja fora da igreja. Então, eu vou deixar uma reflexão sobre o que nós aprendemos hoje, né? Porque em Tiago 1, de 22 a 25, nós lemos. De 22 a 20. Sejam praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando a vocês mesmos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se àquele que contempla o seu rosto natural no espelho. Pois contempla a si mesmo, se retira e logo esquece como era a sua aparência. Mas aquele que atenta bem para a lei perfeita, para a lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte que logo se esquece, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Então, pensemos nisso, vivamos as nossas escolhas, nós vamos perceber se estaremos preparados para esse tipo de trabalho, mas é um trabalho muito necessário e Deus vai levantar pessoas, né, no nosso meio para que esse trabalho seja realizado. É o que nós pedimos a Deus, tá? Então, com isso, nós encerramos a nossa lição. Amém.